Então, para quem não me conhece, eu sou João Rafael, sou cientista social formado pela UFMA, sou paciente psiquiátrico e de psicólogos também. Sou diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, também tenho depressão e, porventura, tenho umas síndromes do pânico por conta de alguns gatilhos. E esse momento que a gente está vivendo é um gatilho muito forte, porque a cada dia que passa, a cada hora que passa, a gente vê mais notícias ruins e do quanto essa doença está se espalhando rapidamente pelo mundo, né? E aí, Rápido. demais, muito rápido. Enquanto cientista social, eu fiz umas pesquisas de como estão os outros países e tal. E assim, eu fiquei extremamente chocado que eu acabei de entrar no site da Organização Mundial de Saúde e tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas diagnosticadas com o vírus, né, com o coronavírus. É um fato preocupante porque se Nossa, espalhou muito rápido. Né? Porque é rápido. a doença começou em dia 31 de dezembro do ano passado, tem menos de 4 meses. Foi muito rápido. E, a, e, muito, Uhum. e muitas pessoas têm falado que mas o índice de mortes é baixo. Só que se torna alto justamente pelo grande poder de espalhar, né, a doença. Assim, tem 1,5 milhão de pessoas e, pasmem, 90 mil pessoas já morreram com essa doença. 90 mil é muita gente mesmo. Então, Muito pouco tempo. exatamente. Assim, quando as pessoas falam para ficar em casa, é porque eu me preocupo e por conta dos gatilhos que a gente sofre por conta Claro. da ansiedade. Assim, eu não tive nenhum caso ainda de uma pessoa tão próxima ser diagnosticada, alguma coisa desse tipo, mas eu conheço pessoas que conhecem pessoas que tiveram e que têm, que estão se tratando. E realmente é Uhum. uma coisa muito preocupante, porque é uma doença séria, extremamente séria. Principalmente para aqueles casos de risco, né, que são as pessoas do grupo de risco. Mas, enfim. Então, depois eu queria falar um pouco sobre alguns IGs do Instagram que estão disponibilizando telefones para atendimento psicológico, né, via telefone. E aí tem várias unidades mistas. E aí eu acho que no final da live eu posso estar divulgando esses IGs e aí as pessoas podem estar falando também. E aí eu queria que tu falasse um pouco de ti, da tua formação, da tua vivência com isso. Tá. Queria te agradecer, João, mais uma vez, né? Já é a segunda vez que a gente está aí em contato entre palestras, agora pela live, né? E parabenizar porque tu faz esse movimento de tentar resgatar as pessoas e sente na pele, né? Todo esse Sim, movimento também. Meu lugar de fala também não é muito diferente do seu. A gente está aqui na condição de psicólogo, de terapeuta, mas a gente passa também pelos mesmos meses, as ansiedades, né? Mas a gente tem o intuito de sempre querer ajudar também, né? Acho que a gente isso. procura nossas profissões, a sua profissão também é uma profissão que ela está sempre se debruçando acerca dos assuntos da sociedade, né? Das mazelas, e que nem todo mundo tem muito interesse por né? Pensar sobre isso. E querendo ou não, é um pouco, às vezes, pesado, né, estar nesse lugar e sem a gente compartilhar. Então é muito bom esse momento, porque a gente consegue compartilhar visões de mundo, de as nossas próprias questões, né? Nós temos, eu acredito que o que a gente está vivendo, né, é uma questão muito preocupante no sentido de que tem pessoas que estão em negação ainda e estão Sim, continuando fazendo as mesmas coisas que faziam antes, né? Continuando saindo, visitando as pessoas e é triste porque assim, o intuito da gente em fazer lives, em divulgar, em tentar sensibilizar as pessoas, não é de ser chato, né? sim, Mas sim. de que não seja um familiar seu, não seja um amigo próximo seu, alguém do grupo de risco a precisar falecer ou passar por uma situação para você se comover, né? Para você Sim. começar a mudança. E dentro do que a gente tem, os recursos que a gente tem, eles são simples, né? O que a gente tem é quase nada diante de uma doença que está aí tomando o mundo, né? Os grandes países, as grandes potências, né? É, Então, a gente pode, através do mínimo, fazer muita coisa.
evitar que Sim, isso se propague. Então, é um sim. esforço mínimo que a gente faz, que a longo prazo, né, os números eles podem diminuir e que as pessoas ainda estão quase na tecla, mas eu quero continuar aquela vida que eu levava. Gente, não é que a gente não vai poder mais viver, mas se a gente não parar um pouquinho, né, pensar por partes, prazo de 90 dias, digamos assim, 30 dias, vamos pensar a cada 15 dias, né? Assim que eu Sim. tento fazer. A cada 15 dias, o Assim, que eu posso fazer dentro desses 15 dias? assim, se a gente for pegar, no caso, a China, que foi o primeiro país, né? Em Wuhan, que foi o epicentro. Há 76 dias Sim, eles tiveram o primeiro caso e agora eles estão liberando aos poucos a movimentação na cidade. Então, o que são 2 meses para uma vida, né? Assim, eu sei que pois é. a lógica é extremamente acelerada, mas preciso parar um pouquinho, vamos pensar. A gente não vai morrer porque a gente vai ficar dentro de casa. Não. Aproveita isso para estreitar as relações que são dentro de casa, às vezes são prejudicadas porque a gente Sim, está nessa vida efêmera e tal. E assim, se cuidar mesmo, se cuidar à distância, sabendo de tudo que a gente tem que levar em consideração, todas as medidas. E aproveitar esse momento para se conhecer também, né? Porque a gente vive muito em função de trabalho, de estar em rua, e não tem tempo para a gente mesmo. exato. Eu mesma, né, compartilhando com vocês uma questão. Eu, por levar um ritmo esses últimos 6, 7 meses muito acelerado, que se intensificaram, né? Eu fiquei muito sobrecarregada de trabalho, de estudo, e a gente vai esquecendo da saúde, vai deixando para lá. Sim, Né? E acaba, às vezes, isso é muito preocupante. Né? Eu tive um quadro preocupante de esquecer de tomar remédio de pressão, coisa que tu tem que tomar, né? A gente é sim, jovem, mas a gente não pode já se cuidar porque acha que é jovem. Ah, eu não estou no grupo de risco. Será que sim, você está no sim, grupo de sim. risco? O grupo de risco é quem tem mais probabilidade de ter, né, de contrair o vírus, digamos assim, por estar vulnerável, né? Mas você ser jovem também não te impede de ter o vírus ou propagar o vírus, o que é pior, né? Exato. É pior Então ainda, é exato. uma questão de ter empatia, né? Então agora não é que nós estamos sendo testados, mas nós estamos sendo convocados para ter empatia, aprender a ter empatia pelo outro. Né? Porque muitas pessoas estão embotadas afetivamente. O que é embotado afetivamente? É bloqueado. Sim, sim. O vírus e nada é a mesma coisa. Não estão em negação. A verdade é essa. Estão em negação do que está acontecendo. Ah, tudo vai melhorar. E não estão fazendo nada para contribuir com essa melhora. Né? Então, é um movimento de empatia, mas principalmente voltar para dentro, voltar para as questões internas, que é isso que Sim. assusta ficar em casa. Por que Uhum. está incomodando? Claro, a gente perde dinheiro, a gente perde um monte de coisa, mas tem a vida, não é? A vida está ali em primeiro lugar, no sentido que ela está correndo risco, sim. Né? Sim. Não é algo que estão te contando, que tu vai dormir e amanhã vai acordar e falar, não é. Mas não é para entrar em pânico em relação a que não há o que se fazer. Há o que se fazer. Existem pessoas estudando para isso, né? As vacinas, tudo demora um tempo para as coisas serem descobertas. Mas se você Exato. contribui tá indo e o negócio, você sendo mais um agente ali de propagação daquilo, gente, você não está ajudando. Você não está É, ajudando, né? Permita-se descansar também. Você tem que se permitir descansar. A gente fica é viciado um pouco, às vezes, na nossa rotina, né? isso. E Incomoda mudar a assim, rotina. exatamente. E assim, as pessoas tentam minimizar, algumas pessoas tentam minimizar a pandemia, mas é uma coisa tão preocupante que países extremamente capitalistas, como Estados Unidos, Reino Unido, estão se disponibilizando a subsidiar a sobrevivência da população, em termos econômicos, né? Então é uma coisa realmente muito importante e é muito sério, é muito grave essa pandemia. Porque o lance, por exemplo, todo mundo fala a curva da doença lá naquele gráfico. É justamente eu fiquei extremamente chocado quando eu fiquei sabendo que no Maranhão tinha menos de 200 leitos. Assim, 200 leitos para uma população de 5 milhões de pessoas, sei lá. Cara, é muito pouco. As pessoas não se dão conta de que se tiver um avanço muito grande da doença, essa, essa disponibilidade de leitos não tem como suprir essa necessidade. Primeiro, porque são Sim, poucos leitos. Segundo, porque esses leitos já são ocupados normalmente por pessoas que são doentes, porventura, algum acidente, alguma coisa do tipo. Então, não quer dizer que tem 200 leitos disponíveis exclusivamente para a doença. Não é isso.
a vida segue o fluxo na normalidade das pessoas que são doentes e tal. Então, o fato de ficar em casa, e agora, uma medida que o governo fez, esse auxílio emergencial, muito respaldado pela Câmara dos Deputados, que endossou o projeto de lei e tal, é uma medida justamente de visar o bem-estar das pessoas e fazer com que as pessoas não adoeçam em massa, porque o sistema público não tem como. Nem o sistema privado também não tem como subsidiar o cuidado com todas essas pessoas. Não tem. Aqui em São Luís mesmo a gente já notava-se essa realidade, né, nos hospitais privados, né, já vivem cheios, lotados. Imagine as UPAs, né? É muito complicado porque, é como você falou, a grande preocupação é em relação a não ter estrutura para receber essas pessoas, né, que podem estar com vírus. Fora as pessoas que já, por exemplo, têm câncer, fazem outros tratamentos de hemodiálise, várias doenças que não podem parar seus tratamentos, né? Então as pessoas também têm que ter a consciência de que, então se eu ficar doente eu vou para o hospital, tá tudo certo. Não é assim, né? Sim. Então é uma questão que a gente tem que lidar com muito cuidado, mas com muita maturidade, de entender que existem pessoas que já estão doentes há muito tempo, que estão em leitos de UTI, que estão passando por, sabe, que já estão ali, precisam desse suporte mais do que a gente. Então, se eu posso ficar em casa, se eu posso ler um livro, se eu posso, de alguma maneira, contribuir, ou promover o meu trabalho em casa, através, né, da internet, é criar estratégia, gente, né? A gente está, todo mundo, em saber como fazer, porque é se adaptar a essa nova realidade, que a gente não sabe quando vai acabar, mas também não é ficar pensando, tomara que acabe amanhã, porque gera ansiedade. Né? Exato. E aí, cada pensamento obsessivo que você tem, fica naquela onda do obsessivo, aí você tem uma crise de pânico. E aí, de uma crise de pânico, você pode ter várias questões psicossomáticas, pode ter questão da respiração, tem muita coisa que pode acontecer, e aí é aquela história, você morrer afogado pelo desespero, né? A analogia mais ou menos disso, que se você tentar equilibrar isso, né, de várias maneiras, a gente pode falar aqui depois, você consegue sobreviver àquela situação sem morrer pelo desespero antes. Porque muitas pessoas que está acontecendo também, que não estão sendo diagnosticadas com o corona, porque não tem exames e tudo mais, e as pessoas estão achando que o número está reduzido aqui no Maranhão, sim. Aqui em São Luís. E assim, tem um alto índice. E assim, também a gente não tem a devida noção, porque só se sabe que as pessoas estão doentes quando fazem testes. Então, a gente não vai conseguir testar toda a população. A gente não tem ideia. Às vezes as pessoas que estão andando na rua, eu moro aqui no centro, né? Aqui no centro tem um fluxo de pessoas gigantesco durante o dia. E esse fluxo de pessoas aumentou drasticamente nas últimas 2 semanas. Tem muita gente na rua, muita gente mesmo. Às vezes a pessoa tá com o vírus e não sabe, ela tá sintomática e ela tá passando essa doença para as pessoas. A Paula tá falando aqui, ó, que em Manaus os hospitais entraram em colapso. É justamente isso. Os hospitais públicos não têm estrutura. Nem no mundo. Isso não é só questão de Brasil. Eu fiquei abismado tanto de gente que está falecendo nos Estados Unidos. Cara, morreu muita gente. E tem mais de 300 mil pessoas infectadas nos Estados Unidos. Eles não têm estrutura para suprir a demanda da doença. Então, nós que somos um país subdesenvolvido e tal, temos todos os nossos problemas. Eu sei que nós somos um povo caloroso, que gosta de estar junto, mas esse não é o momento. E indo agora, falando um pouquinho sobre o lance da ansiedade, eu tive algumas crises de ansiedade assim, fortes e também uma síndrome do pânico, acho que tem uns 2 dias de madrugada que, enfim, a gente sabe aquelas coisas, e eu acho que vale a pena falar aqui, né, que as pessoas têm mania de falar, fica calma, isso é uma das coisas que pra mim é um gatilho. Quando eu falo assim, eu não tô bem hoje, então, tipo assim, eu quero fazer minhas coisas, eu não consigo, eu fico deitado, fico aéreo, enfim, e isso aí acabou gerando uma síndrome do pânico muito chata e forte, assim. Aqueles sintomas de sentir falta de ar, e aí tu já associa com a doença, que tem o problema da falta de ar. Então, essas coisas, assim, exato. E acabam já servindo de gatilho. Assim, eu, que sou uma pessoa extremamente ansiosa, assisto a televisão, olho o noticiário, porque eu tenho que olhar, é importante.
Mas às vezes Claro, eu escuto na televisão o cara falar falta de ar. Automaticamente, o meu inconsciente já manda para mim associa. assim, exatamente. E assim, tu até tinha me falado um tempo atrás, acho que tem uns 4 anos atrás, sobre a respiração. E eu queria que tu falasse um pouco dessas técnicas para aliviar essa ansiedade, essas coisas assim. Sim, a respiração diafragmática, né? Realmente, eu comentei contigo sobre esse tipo de respiração, foi algo que me ajudou muito na época que eu tive um problema pulmonar, e eu fiz alguns anos de fisioterapia pulmonar, né? E a fisioterapeuta me ensinou algumas técnicas para eu, em momentos que eu tivesse alguma falta de alguma coisa, eu fizesse respiração diafragmática. Ela é muito usada no yoga, né? O yoga ele trabalha muito com a respiração, mas a gente pode fazer em casa. Coloca no YouTube, respiração diafragmática. O que que é? Nós acabamos respirando muito por essa região aqui, pelo peitoral, né? A gente puxa Sim, mais ar por aqui e tá errado, porque aqui é um acessório da respiração, né? A gente tem que respirar pelo diafragma, que é essa região aqui central, né? Então a gente, para treinar isso, o que que a gente pode fazer? Pega um livro grande pesado, por exemplo, algo pesado, coloca em cima da barriga e vai treinando as respirações profundas, né? Então você inala e solta e vai fazendo esse movimento várias vezes até tu sentir que esse ar entrou pelo teu corpo todo e você conseguiu uma oxigenação ali a nível cerebral que te acalmou. Como isso pode ser bom, né? Como isso pode te ajudar em momentos em que tu está sozinho, por exemplo, né? Então, muitas vezes você mora só em casa, né? Tá numa situação, às vezes, num ambiente a gente podia estar por aí, né, andando, em que vai dar uma palestra, alguma coisa, e tu fica nervoso, então você faz essa sim. respiração, posso deixar um link depois de alguns canais no YouTube, e você vai fazendo com que teu sistema nervoso, ele se equilibre, né? Então, Uhum. essa respiração é muito boa para algo rápido, para te tirar daquela situação, mas você tem que sair daquele, por exemplo, você vive numa casa, muito barulhento, muito alto, você não pode casa, ainda mais agora. Você vai nem que seja um pouquinho para um canto. Eu acho que a net da Ellen deve ter caído. Deixa ela só ela voltar aqui. A Mayara tá fazendo uma pergunta aqui. Eu vou, eu vou falar, assim, com relação à minha vivência, né, no caso, porque em termos técnicos eu não tenho tanta propriedade, mas eu vou falar a partir do que eu vivo. Espera aí, deixa eu só voltar aqui a pergunta. Então, a Mayara Aragão está perguntando como a gente pode diferenciar uma crise de ansiedade de uma síndrome do pânico, já que os dois possuem sintomas similares e a gente acaba, às vezes, imaginando algo que não é. Então, com relação à ansiedade, nós sabemos que é uma coisa comum ao ser humano, todo mundo tem um nível de ansiedade. E a ansiedade, inclusive, eu creio que seja um termômetro para dar algum respaldo de responsabilidade para a gente, inclusive. Só que a ansiedade generalizada, que no caso é o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, ou TAG, é uma coisa que a gente não controla. Por exemplo, vou falar de alguns exemplos partindo do que eu já vivi. Se eu pergunto para alguém, vamos nos encontrar a tal hora, 4 horas da tarde, sei lá. E aí, deixa eu só solicitar ela aqui. Tá. E aí, essa pessoa atrasa de alguma forma ou não vai e não me fala nada. Involuntariamente, eu acabo pensando 1 milhão de coisas que eu não tenho ideia do que sejam. Eu penso que a pessoa teve um acidente, a pessoa faleceu. E isso serve de gatilho para uma síndrome do pânico. O que é? Essa ansiedade generalizada causa tremor, falta de ar,
a gente fica confuso, dá um movimento de lentidão, a gente não consegue pensar direito. A síndrome do pânico, no meu caso, é uma síndrome muito mais sintomática, fisicamente sintomática. Ou como assim? Eu sinto determinadas dores que não são dores, são psicossomáticas, são causadas pela ansiedade que eu tive. E aí já tive quadros de ficar com medo e de não querer sair de casa, de passar mal, achar que eu estava infartando porque eu sentia dor no peito, falta de ar, braço dormente, todos os sintomas de um infarto. E o que acontece? Isso gera outro gatilho, que é justamente o fato de estar pensando que a gente tem uma doença, que a gente vai morrer a qualquer momento, só que isso tudo é com culpa da síndrome do pânico e do transtorno de ansiedade. Então, nesse caso, eu creio que o transtorno de ansiedade generalizado seja um gatilho para a síndrome do pânico. Eu estou tentando chamar a Ellen, né, que é da Recrearte, só que eu não estou conseguindo aqui. E, e eu vou continuar falando com vocês aqui, esperando ela voltar. O tá perguntando aqui como é que eu vou viver sem os botecos. Não sei, cara. Enfim, assim, eu tenho umas estratégias para me manter em casa. Já tem mais de 3 semanas que eu não saio de casa, literalmente. Lógico que eu acho que é o mais comum que a gente faz é ver séries, filmes, coisas do tipo. Mas eu acho que uma das coisas interessantes também é tentar meditar, porque o que a Ellie estava falando justamente com relação à respiração é o momento que a gente sabe que a gente está vivo. É quando a gente se sente. Quando eu fecho os olhos e respiro, eu sei que eu estou vivo porque eu estou sentindo aquilo. Eu estou sentindo minha respiração, eu consigo ouvir meu coração. Então, é meio que um ponto de equilíbrio também nesse caos todo. Tirar uns 20 minutinhos assim no dia e tentar, mesmo que seja uma meditação guiada pelo YouTube, é muito legal para te conhecer e tal. E assim a gente vai vivendo. Eu tô esperando a Ellen, acho que falaram aqui que o sinal dela caiu, mas enfim, tava chovendo pra caramba também, o sinal tava ruim aqui. E como é que vocês estão se virando em casa, assim? O que, é que vocês estão fazendo para passar o tempo e vocês estão se mantendo em casa, orientando as pessoas? Fala um pouquinho aí de vocês. Assim, aqui em casa a gente adotou algumas estratégias, né? Existem pessoas do grupo de risco e, lógico, a gente tem que sair para comprar comida, coisas do tipo, material de higiene. Então a gente escolheu uma pessoa para fazer isso, que é a pessoa que não está no grupo de risco. E aí tem essa disponibilidade dela tá indo, lógico, levando em consideração todos os procedimentos que devem ser adotados para que as pessoas não se contaminem com o vírus. Máscara, álcool gel, chega em casa, a gente lava chega em casa, a gente lava as coisas, as sacolas, as embalagens dos alimentos. E vocês têm feito o quê? Vocês estão saindo, vocês ficam em casa? Então, a Ellen voltou aqui, eu vou convidar ela aqui. Oi, caiu aqui minha internet, desculpa. De boa. Tá. Então, tem uma pergunta aqui, Ellen, da Mayara Aragão, que ela faz uma pergunta justamente sobre a diferenciação entre a crise de ansiedade e a síndrome do pânico. Eu falei um pouco da minha vivência, mas a diferença, em termos técnicos, eu não sei. E aí eu acho que seria legal tu falar um pouco. Tá. A crise de ansiedade e transtorno de pânico? Isso. Tá. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? Não sei se foi o que tu falaste, né? Mas acho que foi. Vou explicar. Foi? Então, através da crise de ansiedade, tu pode desencadear uma crise de pânico, sim, pelo excesso de estímulo, pelos gatilhos, né? Tô até falando agora que os gatilhos emocionais, então tu tem que identificar os teus gatilhos, no caso ela, né? Para te descobrir o que é gatilho para ti. Uma situação traumática, digamos assim, que aconteceu e tu tá em uma conversa e alguém solta uma história muito parecida com
foi um gatilho de um trauma teu que tu teve, e tu de repente entra naquela vibração, digamos assim, e aí tu começa a ter reações como sudorese, né? Começa a suar muito, a respiração começa a ficar acelerada, tremores, né? Tem gente que tem até sensações de desmaio. É uma coisa muito ruim, porque assemelha-se muito a um ataque cardíaco, por Sim. exemplo, né? E é perigoso, porque sim, você pode ter uma parada cardiorrespiratória, sim, porque você pode ter outras doenças, você pode ter. A gente nunca sabe, não quer dizer que todo mundo que tem uma síndrome do pânico vai ter, consequentemente, uma parada cardíaca do tipo. Uhum. Mas você tem que entender que tem também, às vezes, comorbidades, tem outras questões que podem estar influenciando negativamente nessa sobrecarga. Sim, sim. E assim, Ellen, a gente sabe que tem um preconceito social muito grande com relação a essas doenças da mente e tal. Eu acho que Sim. todo mundo que sofre desses transtornos, alguma vez na vida já ouviu: ah, para com isso, te levanta, tenta não ficar assim, e a gente sabe que não é isso. Assim, com relação Sim, não. ao próprio uso dos medicamentos, tem um preconceito muito grande, inclusive por parte das pessoas que são tratadas. E eu me incluo nisso porque eu tinha extremamente preconceito com relação a isso. Eu achava que eu não precisava de remédios, que aquilo era coisa de gente louca, mas hoje em Sim. dia, fazendo o tratamento, eu consigo ver uma melhora substancial. E assim, tu, enquanto psicóloga, como é que tu vê essa associação entre os remédios prescritos para os psiquiatras e o acompanhamento psicológico, a importância dos dois? Sim, é importante porque, assim, nenhum dos dois separados, né? Não, nenhum, mas assim, tem casos que você precisa juntar o medicamento com a terapia, porque só o remédio sozinho, ele não vai provocar uma mudança a nível neuronal ali, neurotransmissores daquele gatilho, né? Então, se tu vai tratar somente o sintoma, tu não trata a causa, né? Então, Sim, na psicologia, tu vai cavar, vai buscar qual a origem desse sintoma? Quando começou esse sintoma? Em que situação desencadeou até você gerar ter esse sintoma? Né? Então, as duas trabalham juntas. Tem psicólogos que são contra medicamentos, né? E tem psiquiatras que são contra a terapia. Eu acho isso uma bobagem, sim, porque cada um está na sua área e podem trabalhar juntos. Eu o tempo inteiro, quando eu vejo que, olha, mas aqui tem necessidade, eu acredito na necessidade de um tratamento medicamentoso, eu encaminho sim. Então, a gente tem que caminhar, inclusive, dentro do nosso próprio nicho da psicologia. Se o paciente com você não teve aquela identificação, você encaminha para outro, não tem mal nenhum. uhum, A gente tem muita gente precisando de ajuda, né? Nós não podemos ser arrogantes ao ponto de achar que nós damos conta de tudo também. Isso até para nós próprios psicólogos, que a maioria sim, das vezes a gente quer dar conta do mundo, né? E eu falo para mim também, que é dar conta do mundo e vai esquecendo da gente, né? Então a gente tem sim, que, sim, em primeiro lugar, se voltar também para a gente e se permitir ser ajudado, porque a gente às vezes está nesse papel de cuidador, de ajudar, e tu também se encaixa nesse papel, né? De estar muito preocupado, e às vezes a gente vai puxar uma conversa com uma pessoa pela preocupação com a pessoa, e na hora dessa conversa foi um gatilho para você, e aí você, ao invés de conseguir puxar, dar a mão para puxar ela, você afunda junto, não de propósito, não por sim, maldade, mas porque você está se importando tanto que você quer estar dizendo, olha, eu não quero que ninguém passe pela mesma situação que eu passei, às vezes estando só ou sendo incompreendido, né? Como tu falaste aí na questão de as pessoas têm preconceito em relação a sim, sim, medicamentos, mas imagina como é difícil, né? E isso todo mundo, até chegar ao ponto de entender, todos, psicólogos, psiquiatras também precisam, até chegar, todo mundo que trabalha com saúde mental precisa trabalhar a sua saúde mental, senão fica sobrecarregado de informação, né? E tem a sua sim, vida sim, pessoal também. A gente precisa entender que a gente tem que entender os mecanismos de como funciona individualmente, né? Também entender os nossos mecanismos, entender que ser ajudado não é ser fraco, não é sinal de fraqueza, né? É sinal de que
é muito difícil. Imagina, você está na sua cabeça, aí você, eu vou sair por alguns instantes da minha cabeça para entender minha própria cabeça. Olha que loucura. É difícil, não precisa ser sim, tão sofrido assim. Então, às vezes, tu vai levar uma vida para entender uma coisa que, se tu aceitasse a ajuda naquele momento, talvez em um ano tu resolvesse, né? Talvez aquela peça do quebra-cabeça para você, ela está muito escura, mas uma pessoa que é neutra, que escuta, tá claro, né? Ela te ajuda a matar a charada, ela não vai te falar, né, a questão, ela vai te ajudar, você chega lá, e isso muitas sim, vezes irrita os pacientes, porque eles querem que a gente fale para eles, né, ache para eles, mas na verdade a gente, mesmo que a gente descubra, a gente vai deixando ele, vai com perguntas, né, com provocações, digamos assim, fazer com que ele mesmo vá percebendo esse mecanismo dele. Porque de que adianta eu ir lá desarmar a bomba e sim, aí tu vai com a bomba de novo na tua cabeça. Entende essa uhum, analogia? Então sim, você tem que ser capaz de desarmar a sua própria bomba. É você quem tem que ter essa chavezinha, né? Então é entender que a gente está ali para mediar, para te fazer mais forte, te fazer entender que não tem nada em você estar ali em cavar, encontrar suas fraquezas, mas você tem um ombro amigo, você tem o terapeuta, você tem um médico ali para dizer, para te ajudar na hora da crise. Porque senão, se você começa a cavar isso sozinho, aí vem os gatilhos, a gente não sabe o que pode ser daí. Pode acontecer de tudo mesmo. Ansiedade não é brincadeira, né? Como as pessoas pensam, não é para chamar atenção, né? Porque na verdade um jeito meio cruel de chamar atenção, né? Se a gente for sim, parar para ver. Né? Então, é entender, ter empatia pelo momento do outro. Então, às vezes, o que eu entendo aqui rapidinho sobre a pessoa, poxa, aquilo é difícil para a pessoa, é um trauma. O que é um trauma? É algo que está ali, é uma laceração que está ali que tu não consegue juntar os pedaços, né? É sim, difícil, então tudo leva tempo. Né? Certas conversas nunca vão poder acontecer com algumas pessoas, porque ou já morreram, ou porque fisicamente não estão aqui, em termos de matéria ou de distância física, ou porque você não consegue ficar de frente da pessoa. Digamos que, sei lá, foi um assassino do seu filho, alguma coisa assim. Mas você pode ter essa conversa, o terapeuta, ele está ali no lugar, ele é uma pessoa neutra, mas normalmente ele vai ocupar o lugar daquela pessoa com quem você gostaria de ter aquela conversa. Então, você tem raiva do terapeuta, às vezes você quer matar o terapeuta, você cria um monte. Vários sentimentos são jogados para cima desse terapeuta, mas que ele está preparado para lidar. Ok, ele não tem que ter reação nenhuma de levou para o pessoal, porque se o terapeuta faz isso, aí ele precisa de ajuda. Né? Então, por sim, isso o sim, terapeuta precisa ter, fazer a sua terapia, a sua supervisão, tem que ter esse auxílio. Não é com o pessoal, não tem nada de com o pessoal. Agora, se tocar em uma questão que o terapeuta não aguenta lidar, aí ele encaminha, ele pode encaminhar. Isso é ética, né? Isso é ser ético sim, com o seu paciente. Né? E então, eu acredito que a gente tem as terapias integrativas também, que são, tem o reiki, né? Tem várias terapias integrativas, a acupuntura, que já foram regulamentadas pelo SUS, e que eu lembro que na descrição que tu fizeste da live, né, fala que como é difícil o acesso a certas terapias, e sim, são difíceis mesmo, né? E agora, nesse momento, a gente tem que usar muito da questão do quebrar o preconceito com as terapias à distância. Porque a sim, gente sim, pensa, justamente por o brasileiro ser caloroso, ele quer estar perto, ele quer abraçar, ele quer estar ali te visitando, e é bom, não tem nada de errado nisso. Mas, se você não pode fazer isso, você não pode parar também. Às vezes é um trabalho que tu está ali há 4 anos com aquela pessoa e que em um uhum, mês, tudo pode ir água abaixo por conta de gatilhos. Né? sim, sim, Então, seus terapeutas, né? E não é fazendo jabá para ninguém, né? Mas no sentido de que você pode sim se utilizar das tecnologias de maneira positiva. A gente tem várias. Tem a educação à distância, tem vários recursos que a gente pode agora ver com outros olhos positivamente. Mas não tem o sim, mesmo efeito. Gente, a gente não pode estar abraçando ninguém. Os profissionais de saúde que estão nos hospitais, que ainda precisam fazer o contato manual, precisam estar ali, eles estão se expondo. A gente tem que ter também esse cuidado de evitar ir ao hospital
por uma questão de um desespero nosso. Claro, não deixar disso se você estiver necessitando, mas no que você puder conter com coisas simples, né, que respiração diafragmática, não é minimizar o seu sofrimento, né, porque às vezes tu tá passando mal, tá tendo um negócio ali, tu tem que ir pro hospital. Sim, não dá tempo. Às vezes não dá tempo de você ir. Então, como é que eu vou fazer? Tentar se acalmar em primeiríssimo lugar. E a respiração. Porque tudo a gente tem que tentar fazer esse controle através da respiração. É o grande segredo para tudo. A verdade é essa. E a gente não valoriza a nossa respiração. A gente, né, eu mesma, eu tenho que o tempo todo estar me lembrando que eu tenho que falar com mais calma, tenho que, às vezes, parar, porque senão a gente fica num fluxo acelerado, né? A gente está no mundo acelerado, a gente acostumou a estar acelerado, é difícil desacelerar, né? E, às vezes, eu gosto muito de recorrer também a escutar músicas, mantras. Você pode escutar o que lhe melhor for aos ouvidos, que lhe acalme, né? Então, eu acho que se tem que criar esse espaço, é simples, né? Então agora eu gosto de tomar chá, né? Porque eu já li que aumenta a imunidade. Então vai e vem, eu estou provocando as pessoas, olha, faz isso porque aumenta a imunidade, né? Então as pessoas pensam, ele sempre foi assim. Não, a necessidade às vezes cria você a mudar os hábitos, né? E a neurociência fala que mudar um hábito são 21 dias. 21 dias para o teu cérebro entender que está ocorrendo a mudança. Então, pensa, se durante, olha, 21 dias, né? Vamos pensar daqui para frente, 21 dias, o que eu posso fazer? Eu posso mudar um hábito. Qual? Um que te incomode, né? E o livro, eu sempre falo, O Poder do Hábito, todo quanto eu falo desse livro. Ele é muito bom para entender a questão, o caminho que o cérebro faz e como ele te engana às vezes. Os gatilhos enganam a gente, né? Então, a gente tem que ser mais espertos que esses gatilhos emocionais. Claro, não é tudo tão simples como pode parecer eu falando, mas eu estou tentando passar uma leveza para as pessoas entenderem que também não é um bicho de 7 cabeças, né? Que todo mundo está sujeito a um momento da vida passar. Dificilmente a gente vai conhecer uma pessoa que nunca teve uma crise de ansiedade, né? Ou que passou por uma situação que desencadeou uma espécie de desequilíbrio. A palavra desequilíbrio é uma coisa que as pessoas têm preconceito também, né? Mas o que é desequilíbrio? É um desajuste, né? Nada mais, fulano desequilibrado. Sim, gente, todo mundo na vida pode ficar desequilibrado em algum momento por falta de estar mais em uma coisa, menos em outra, né? A gente tem que pensar, eu gosto de usar a analogia da balança, né? A gente também não pode encher ali de sentimentos que a gente gosta, os positivos, e deixar os negativos ali só um pouquinho. Tá desequilibrado, né? Então, você tem que pegar os negativos, né? Que a gente entende negativo como ruim, não é? É aquele que positivo você acrescenta, negativo você retira, né? Então, eu vou retirar agora o que nesse momento não me cabe mais, mas que me serviu para esse aprendizado, para isso, para aquilo, tentar ver de uma maneira positiva, não é de uma maneira ilusória, né? Que o positivo também é visto como algo ruim, é como se você fosse uma espécie de pessoa que não está vendo a realidade, não. É tentar extrair disso algo para você fazer essa mudança. Né? A mudança não acontece. Se você for parar para ver todas as coisas que aconteceram na sua vida que você não gostou, aí você para e vê, olha, não tem mais ninguém para confiar, não tem mais nada para fazer, vou ficar aqui dentro de casa mesmo, na minha caverna, mas vou parar de interagir com os outros. Às vezes a gente pensa que a solução é parar de interagir, mas às vezes é parar de interagir com as pessoas erradas, né? Com aquelas pessoas que estão ali querendo muito, às vezes, desabafar, mas que não querem te ouvir, né? Então, tenha isso em mente. Aquelas pessoas que estão ali perto de você somente para querer muito o seu ombro amigo, né? Os seus ouvidos, mas que no momento que você precisa, essa pessoa não está ali, tudo bem, pode ser uma situação esporádica a pessoa não poder, mas que mais de uma vez você precisou e aquela pessoa não pôde estar ali, mentalize se está havendo uma troca aí, se existe uma troca aí, né? Senão você vai estar assinando. E assim, uma coisa que eu falo por mim, né? Eu não sei se isso é uma via de regra, não sei, mas
nós que somos pessoas que temos esses transtornos de ansiedade, a gente se importa muito com o outro. E a gente se culpa, às vezes, por não poder ajudar o outro, sendo que a gente está ruim. Então, É, a gente se coloca uma culpa de carga nos nossos ombros que não é nossa e nem é do outro também. É uma questão de olhar para si. Não, não estou bem para ajudar aquela pessoa. E isso não é dizer que eu sou egoísta porque eu não quero falar com aquela pessoa. É sim. pelo contrário, é perceber que tu não tá bem para ajudar alguém. Se tu for tentar ajudar ela, os dois vão ficar mal. Tem uma pergunta Sim. aqui da Mayara, que vai um pouco com relação a isso que ela pergunta aqui. Como a gente sabe o momento de pedir ajuda sem ter que esperar chegar aos extremos? E assim, eu lembro que a gente fez Pois é. aquela palestra lá no Reocupa, em setembro do ano passado, Sim. e eu falei do meu momento que eu fui buscar para conseguir viver, né? Porque isso acaba te travando socialmente de diversas formas. E assim, eu tinha muitos problemas por conta da universidade. Vários gatilhos na universidade faziam com que eu me travasse socialmente e ficasse recolhido em casa vários meses, literalmente vários meses. E assim, eu acho que é um momento particular demais de cada pessoa. Não é uma pessoa que vai chegar e te resgatar do fundo do poço. Lógico, tu tem que te perceber dentro do fundo do poço. E assim, eu pelo menos, eu acho muito complicado falar qual é o momento exato, porque isso depende de várias coisas, inclusive da questão individual. Mas assim, não sei se tu, enquanto psicóloga, tem algum macete, alguma forma da pessoa se perceber enquanto isso. Mas assim, para mim foi um período muito longo, assim, de quase 10 anos, eu fugindo de tratamentos, com preconceitos e tal, até que chegou uma hora eu falei, cara, não dá, eu não tô vivendo, simplesmente. E aí eu fui Sim. procurar tratamento e tal. Mas assim, é complicado porque a gente tem preconceitos todos os dias, todas as horas, desde que a gente nasce. E por ter visto de perto pessoas que têm depressão, síndrome do pânico e tal, transtorno de Uhum. ansiedade, eu ficava com esse preconceito de falar, cara, eu não quero ser desse jeito. Só que eu já estava daquele jeito. E eu tentava fugir de mim Eu mesmo. E aí é complicado de tu buscar ajuda, porque tu não consegue. Tem várias coisas que ficam te tolhindo para tu não buscar ajuda. E assim, é complicado, mas eu consegui. Tem pessoas que não conseguem, né? Tem pessoas que recorrem a casos extremos. E aí eu falo do meu próprio avô, que É, ele se suicidou, enfim, por depressão e um monte de coisa e tal. Mas assim, é uma questão sim. muito, muito difícil, porque, querendo ou não, a gente é muito julgado todos os dias por esse preconceito que se criou em detrimento dessas doenças. É interessante isso que tu fala, vou falar de trás para frente, que eu vou me lembrando, né? As pessoas na internet, elas fazem muito mais mal do que elas pensam, né? A questão do cyberbullying, né? Que é essa perseguição, essa provocação, e muitas vezes que mostra a sua imagem, poucas vezes a pessoa está com a cara dela ali mesmo, né? Normalmente são fakes, às vezes está com a cara dela ali mesmo, tá ali ajudando a alimentar aquele sentimento ruim da pessoa, né? Então, muitas vezes são situações em que você, às vezes, fala uma bobagem e se arrependeu e pediu desculpa. Eu acredito que as coisas, elas têm um peso nas pessoas. E, Sim. claro, não é para diminuir isso. Eu não acho justo você querer passar a mão na cabeça de ninguém. Mas tem muita gente que não se retrata publicamente, né? Que fica Uhum, ali sim, escondido. Covardes, né? São os covardes. sim, sim. Então, a gente tem vários exemplos que eu posso dar, né? Mas digamos assim, os hackers, né? Os hackers do mal, digamos assim, né? Que invadem suas contas, né? Contas de empresa, contas pessoais, e que estão fazendo, às vezes, um bullying com a pessoa, estão fazendo um jogo ali de manipulação, né? A manipulação em si, ela é algo que contribui para tu adoecer o outro mentalmente, né? Sim, E sim. que muitas são pessoas perversas, né? E que são pessoas perversas, né? Uma estrutura mental perversa. Né? Então, ele não tem jeito para isso? Eu acredito que tenha, mas o jeito, o primeiro caminho é se perceber uma pessoa perversa. Uhum, Existem crianças perversas, existem situações que te tornam esta pessoa com uma estrutura perversa, né? O primeiro passo é entender o teu mecanismo, o teu funcionamento, mas as pessoas não querem falar sobre pessoas perversas, sobre psicopatas, sobre
assuntos tabus, sobre assassinos, sobre pedófilos, sobre isso, né? É difícil falar sobre isso, é difícil. Mas existe gente que estudou uma vida inteira para ter um Uhum. manejo para falar sobre isso, e você tem que ir atrás dessas pessoas, porque elas estudaram, elas têm um preparo para isso. Não é ficar lendo na internet, você vai surtar. Você vai Sim, surtar, você não vai saber fazer esse discernimento, entende? Então, a terapia, a psiquiatria, as terapias no geral, elas estão ali para te ajudar, não para te controlar, porque às vezes a gente não quer ceder ao controle. Eu consigo só, porque isso se eu demonstrar minha vulnerabilidade, eu vou estar sendo frágil, né? E muitas vezes o homem é cobrado disso muito mais do que a mulher. aham, São sim, eles que ajudam a fazer esse bullying no homem por uma questão histórica. Ah, por tanto tempo nós sofremos. Eu concordo que ninguém tem que aceitar determinadas coisas, mas eu discordo que você tenha que fazer o mesmo com o outro para se sentir bem. sim, sim. Para mim, pessoa a pessoa, sabe, é a mesma coisa. Então, não se justifica algo fazendo o mesmo que a pessoa para se sentir melhor. Eu acho que não é esse jogo de poder, né? Não se E a gente justifica aí com erro, né? Não, a gente tem vivido isso de maneira muito intensa, né? Há alguns anos, um movimento super necessário, né? Para desconstruir as pessoas, mas a gente tem que ter um meio termo, senão a gente acaba trocando o papel de vítima para algoz. Agora eu vou ser o algoz, né? É Então tem aquele que lance estar do mudando. equilíbrio, né, que tu estava falando antes. Sim, o equilíbrio, a gente consegue, cada um tem um jeito de encontrar seu equilíbrio, né? Tem gente, às vezes é muito difícil meditar. Meditação guiada para mim era um pouco assim, eu ficava, não consigo relaxar. Então eu colocava uma música, um mantra neutro, Sim. algo instrumental, relaxava. Agora eu já consigo com meditação guiada. Então tudo é um processo. É se permitir, não ter medo de certas coisas que não é para ter medo, às vezes, sabe, gente? É uma coisa simples. Ah, eu gosto de ligar incenso, né? As pessoas não gostam. Então, você liga no difusor, às vezes você pode ligar ali e não vai te. Às vezes tem alergia, se tem rinite, não pode. Liga no difusor, que é aquele aparelhinho que bota, né? A questão da Sim. aromaterapia é algo que tem me ajudado muito nos últimos meses e eu tenho tentado passar para as pessoas, mas eu não sei se eu consigo passar a mensagem correta, né? Então, até meu intuito de depois falar com você para trazer pessoas, ou eu, você, que possam falar das suas terapias integrativas com mais propriedade, né? Cada uma na sua área. Eu acho importante, porque tem muita gente boa aqui em São Luís que quer ajudar, que pode ajudar, que eu já passei por essas pessoas, me ajudaram. Eu acho que eu não consigo falar não com confiança, mas com intimidade de algo que eu não fui lá e fiz primeiro, porque eu gosto Sim, sim. de ter experiência para falar. Eu acho que a gente tem que, se possível, né? Se possível ter, se não possível também você se permitir no que for possível ali na tua estrutura social você fazer. Mas, gente, tem muita coisa, né? A As- palavra, ela tem um poder Assim, eu gigante. também, com relação às práticas integrativas, né? Eu tive uma estreita relação há uns 3, 4 anos atrás, 3 anos atrás, na verdade, porque eu trabalhei com uma pessoa ela desenvolve várias técnicas, inclusive a minha companheira hoje em dia é mestre Reiki, e aí, Ah, que legal! e assim, eu tinha preconceitos mesmo, que eu não achava, cara, como que isso vai melhorar de alguma forma? E a partir do momento que eu comecei a participar, entender um pouco mais, e assim, é uma coisa que realmente te traz um equilíbrio muito legal. O lance da meditação é muito interessante, porque tu te encontra enquanto indivíduo no universo. Tu te perceber é uma coisa maravilhosa para o autoconhecimento. Então, Sim, é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam realmente fazer pelo menos uma vez na semana, que seja, para criar esse hábito de meditar, que é muito interessante. Se perceber enquanto indivíduo no universo, não achar que a gente é dono do mundo ou que nós somos a essência do universo. Não, nós somos um conjunto de pessoas e se entender enquanto pessoa é muito interessante para se autoconhecer, né? Porque, querendo ou não, esse desequilíbrio é muito fruto disso, né? Da falta do nosso próprio conhecimento. E exatamente, exatamente. uma das coisas que eu achei interessante aqui em várias pessoas falando é que elas têm medo de falar, de pedir ajuda. E era uma coisa que eu também sentia, porque eu não pelo que o outro vai falar,
na verdade também pelo que o outro vai falar, mas medo porque eu não queria expor que eu estava daquele jeito. Porque na minha cabeça, aquilo era uma coisa extremamente da minha cabeça. Não era uma coisa, não era uma doença, era uma, entre 1 milhão de aspas, frescura. Porque eu ouvi a minha vida inteira as pessoas falando, para de frescura, te levanta, sai. Então é difícil falar também, né? E as pessoas Claro. já realmente, as pessoas realmente às vezes não estão aptas ou não querem ouvir. Sempre reclamam, mas não querem ouvir. Então, e uma das coisas que eu acho que o nosso lugar também de tentar ajudar os outros é porque eu acho que, sabendo que a gente vive, a gente tenta cada vez mais ouvir os outros. E às vezes a gente não está em equilíbrio para ouvir e falar determinadas coisas. Então, é uma questão, é uma dualidade que a gente vive. Eu quero ajudar, mas eu não posso ajudar porque eu não estou bem. Eu preciso de ajuda, mas eu não peço ajuda porque eu tenho medo de falar sobre isso. Sim. O medo de expor as fragilidades, né? Porque a gente pensa, você em algum momento, não sei bem, né, a tua história, mas assim, talvez por uma criação, por uma crença histórica mesmo, se a gente parar para ver, o homem tem que ser aquele que tem que estar o tempo todo ele aguentando tudo, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza, sensibilidade, porque ele tem que ser o porto seguro das mulheres, mas não é necessariamente nesse sentido. A gente não tem que ser porto seguro de ninguém, a gente tem que, né, dar conta das nossas questões, ter empatia, sim, mas você tem que descansar, permitir-se descansar às vezes, ter o seu momento. E é aí que a gente peca, né? A gente quer ocupar o tempo todo a nossa cabeça por um bom ato, né? De ajudar, sim, mas a gente esquece que a gente é de carne e osso também, Sim, né? sim, sim. Aí toma uma pancadinha da vida assim, dá uma zizeira na gente, aí vê a vida te sacode, olha, né? Você também precisa se cuidar, porque todo mundo precisa. Isso não é demérito para ninguém. As pessoas acham que é demérito você expor alguma questão, principalmente profissionais da psicologia ou da saúde, às vezes, acham que tem que mostrar muita saúde ou muito equilíbrio. Equilíbrio a gente tem que ter, um equilíbrio mental sim, mas isso se busca. Na vida acontecem muitas coisas o tempo todo, pessoas morrem, Sim, né? Existem problemas conjugais, de relacionamento de família, que querendo ou não, você tem sim, isso repercute em você, mas a grande diferença é você sabe o caminho, né? Você está ensinando o caminho, você sabe qual caminho você tem que ir. Mas às vezes a gente fica preso no gatilho também, né? A gente quer, sim, não, mas eu sou, né? Eu mexo com isso do dia, eu posso dar conta da minha família também. E é muito complicado a gente se envolver com questões familiares, né? Não só demais. a pessoa como profissional da saúde, você, né, outras pessoas na condição de ter ansiedade ou qualquer outro tipo de questão, e mexer justamente com essa questão. Por quê? Acontece em muitos casos, no caso da depressão, pessoas que já estão ali, já na pontinha, já saindo, e aí tem o gatilho de volta para ajudar alguém, e a pessoa acaba retrocedendo e acaba, às vezes, cometendo suicídio. Tem muitos casos assim, né? E isso me Sim, sim. preocupa muito. Eu tento muito lembrar disso para falar, para sempre onde eu vou, eu tenho que dar um exemplo assim para a gente entender que é sério e que tá tudo bem descansar às vezes, a gente precisa parar, senão a gente fica, quem tem ansiedade, não é geral, mas né, no caso eu fico tentando ocupar meu tempo com muitas coisas, por querer, por gostar de ter uma certa atividade, mas por que não posso parar por um dia, né, já que agora a gente não tem muita escolha mesmo, se permitir parar por um dia e assim, até de eu vou descansar esse dia, né? Eu vou escutar minhas músicas, eu vou mexer. Eu comecei a mexer nos álbuns de fotografia antiga, que eu não Sim, mexo há muito tempo. Eu comecei a sorrir muito, né? Chorei um pouco, sorri, porque isso me veio muitas emoções de infância. E eu comecei a ver, nossa, como são as. Olha o que eu pensava. Eu comecei a me lembrar o que eu pensava na época, né? Do meu futuro, disso, daquilo. Criava. Muitas coisas aconteceram, outras não. Mas, gente, a vida ela é assim, altos e baixos. Se for só linha reta, a gente tá morto. Né? Então, exatamente. esse momento, altos e baixos, mas saber a quem recorrer, eu acho que é o principal. Não achar também que alguém tem que ter a obrigação de te fazer feliz, né? Não deixar nas costas
Às vezes a gente elege uma pessoa para poder dar conta da gente, né? Então não Uhum. deixar só na pessoa, porque você desgasta essa pessoa e a pessoa às vezes ela quer muito te ajudar e fica se sentindo até culpada para os momentos que não te escuta. Mas não é egoísmo, isso não é egoísmo. Mas a gente entende como egoísmo, né? Os empatas, que são essas pessoas que têm muita empatia, acabam entendendo por esse viés de que é egoísmo não ouvir o outro. Então, agora foi a minha internet que caiu, não sei. Na verdade, deu um sinal que ia cair, mas enfim, voltou. Tá conectando com a Ellie aqui. Isso, voltou. Gente, a internet não está ajudando muito, mas... Quando a gente Pronto. percebe que precisa de ajuda, quem é a pessoa que devemos procurar? Psicólogo, psiquiatra? Qual é a diferença entre os dois? É a pergunta. Que você mesmo precisa de ajuda? A gente Tem uma deve pergunta da procurar um Paula. profissional, né? A primeiro momento, a gente procura um psicólogo, né? Dependendo também das questões. Se for uma questão de uma pessoa que já teve alguma... que está num grau muito de muita... algo que chama muita preocupação, algum surto, alguma questão de ansiedade, a gente já vai direto no psiquiatra. Uma coisa não impede a outra, né? Você pode marcar num psiquiatra ou num psicólogo. Mas é importante que você vá no psicólogo para você ter essa conversa, para entender na anamnese, né? Que é o... Eu acho que a internet caiu de novo. Então, eu vou esperar ela voltar. Ela falou sobre isso. Eu justamente, meu primeiro contato foi, não foi nem com o psiquiatra, nem com o psicólogo diretamente. Eu estava naquele processo da síndrome do pânico e do transtorno de ansiedade, tendo um infarto, literalmente. E o médico me examinou, fez eletrocardiograma, coisas do tipo, e ele falou, olha, o teu quadro muito provavelmente é fruto de um transtorno de ansiedade ou de algum transtorno da mente. E me deu um encaminhamento para um psiquiatra e para um psicólogo. E assim eu comecei a fazer acompanhamento e tratamento. Então, o, o lance de ter acontecido comigo fatores psicossomáticos me levaram para procurar um clínico geral, porque eu estava realmente passando mal. Então, eu A só internet tava... hoje está... Tá ruim demais. Eu tava falando de como que eu fui buscar ajuda, né? Foi justamente quando eu passei mal, pensando que eu tava infartando, e fui pro hospital, o clínico geral me avaliou, fez eletrocardiograma, e falou que eu não tinha nenhum dano assim físico no corpo, e falou, olha, muito provavelmente tu tem transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ou alguma coisa relacionada à saúde mental. E aí ele me deu encaminhamento para um psiquiatra e para um psicólogo. Foi assim que eu comecei a fazer tratamento. Então foi uma coisa psicossomática. Foi um reflexo do meu corpo. Mas tu estava falando Exatamente. isso. Não, justamente isso. O psicossomático é uma questão um pouco complicada, as pessoas querem muito ver para crer, né? Ver para crer um sintoma. Ah, você tem um sintoma que é falta de ar, que é isso, que é aquilo. Ah, vamos fazer um exame então. Faz um exame, faz exame de imagem, não dá. Não vai dar, gente, é psicossomático. O que é psicossomático? É quando tu vai somatizando esses sintomas no corpo. E às vezes ele Sim. vem de várias formas. Um problema no fígado que apareceu do nada, que ninguém consegue identificar, porém que tem consequências sérias. O psicossomático, você não pensa que por ter algo psicossomático, você não pode ter algo mais drástico depois. Uma coisa, você tem níveis, você pode ir piorando aquilo, né? Então, a gente normalmente, o ser humano, ele busca ajuda quando ele já tá. Tem gente que vai Uhum. mais rápido, tem outros que tem que estar já no limite para poder ir buscar ajuda, né? Então, é muito de pessoa para pessoa. Você perceber o seu termômetro, digamos assim, né? Então, olha, tem gente que quando chama para ir no médico, tá assim, no limite, É. você até Ah, não. puxa se viste, falando, nunca fala. Vamos levar.
né? Então, a gente, na verdade, não esperar chegar a esse nível para ir atrás de ajuda. Sim. E às vezes a gente se sabota. E assim, com relação a essas ajudas, né, de psicólogo, psiquiatra, principalmente no sistema público de saúde, é muito complicado a gente achar disponíveis médicos e psicólogos que estejam habilitados a tratar as pessoas. Assim, eu sempre tento mostrar locais que fazem acompanhamento pelo SUS, por isso que aquela vez eu chamei a palestra, falei dos locais, falei do tratamento que minha mãe faz pelo SUS, e assim, não é fácil Sim, conseguir, mas tem lugares que você consegue. Por isso que no começo da live eu falei que eu ia divulgar os telefones, porque as unidades mistas, algumas que eu vi aqui, elas contam com psicólogos, então tu pode ir buscar esse tratamento. Também tem o plantão psicológico da UFMA, que é uma coisa extremamente maravilhosa, porque por mais que seja emergencial, te ajuda e te dá um caminho. As pessoas às vezes te encaminham para determinados especialistas que vão te ajudar. E assim, eu acho que deveria ser mais difundido justamente essas práticas de psicologias, psicólogos, psiquiatria no SUS, que infelizmente ainda é muito precário. Mas assim, eu acho importante trazer esse debate justamente por isso e vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu desenvolvo, que inclusive eu queria até te convidar depois para ver se a gente forma um núcleo de estudo, alguma coisa nesse sentido, que é justamente sobre a saúde mental no meio acadêmico, saca? Que a minha pesquisa, ela fala sobre políticas públicas educacionais e é uma coisa que eu vejo que tem muitos profissionais e muitos alunos adoecendo por conta dessa ansiedade generalizada e nesse meio, nessa pressão acadêmica que a gente vive. Então é uma coisa que eu acho que deveria fazer parte do Plano Nacional de Educação e não faz, infelizmente. É uma coisa, é uma das coisas que eu queria te chamar, inclusive, para fazer um grupo, um núcleo de estudo, alguma coisa nesse sentido. Irei com todo prazer, até por contar uma experiência muito rápida, sem citar nomes, né, isso me incomodou muito, né? E além de trabalhar na psicologia, eu trabalho também como professora de artes, né? E um lugar onde eu dei aula há pouco tempo, eu tentei trazendo um pouco do conteúdo transdisciplinar, né? Trazendo a questão da saúde mental dentro das artes, né? E esse ambiente, que muito me surpreendeu, esse ambiente vetar qualquer tipo de trabalho voltado para isso, né? Por início eu pensei que não, é falta de conhecimento deles da área, então eu vou tentar mostrar que a área pode sim trabalhar com emoções, com artes, né? E depois eu vi que não, que era uma má vontade de querer Uhum. com que isso, né? Isso me deixou muito triste, na verdade. Não foi nem com raiva, foi triste porque, gente, entende? Lidar com adolescentes é uma situação muito delicada. E depressão, bullying, suicídio, corte, sabe? Tudo isso é muito pesado e o ambiente que eu estava justificou falando que, na verdade, isso não deveria vir à tona, porque o que os pais iriam pensar. Eu Uhum. trabalhei com fotografias, né? Trabalhei, as crianças, as adolescentes trouxeram as imagens, né? E foi muito bacana esse contato através das artes e com as fotografias, que foi vetada a exposição, porque não se deveria falar sobre isso, né? O tabu. Os pais não devem saber sobre isso, porque se souberem sobre isso, o que vão pensar da escola, né? Nossa, que Sim, coisa! Eu gostaria de saber se meu filho estivesse prestes a cometer suicídio, eu gostaria de saber, eu gostaria de ser informada, porque os adolescentes, eles têm uma linguagem diferente também de se comunicar, né? Então, muitas vezes o verbal, aquilo não sai, né? Então, para a gente adulto, às vezes não sai, a gente procura outras é, terapias, né? Então, eu já estava numa linha de desenvolver algo do que tu está falando, de me incomodar. E depois que aconteceu essa situação, eu fiquei, nossa, aonde está a humanidade das pessoas, né? Aonde está a sim, sim. humanidade das pessoas? Diante das situações, poxa, eu, como, no caso, se fosse diretora, gestora, sei lá, da escola, ou seja lá o que fosse, eu pensaria, poxa, podia ser meu filho, podia ser meu irmão, Sim. podia ser alguém meu, próximo, e que, sabe, cadê a capacidade de se colocar no lugar do outro?
né? Então, você pode trabalhar com essas questões emocionais de maneiras muito mais simples do que a gente pensa, gente, sabe? Sim, Fazendo, sabe? Trazendo oficinas, trazendo conteúdos que você mesmo pode fazer, assim, dentro da sua disciplina, né, que você for dar, pode ser filosofia, pode ser português, existem várias maneiras. O que você não pode é vetar um profissional dele querer ajudar para um bem maior, não para o bem do sim, seu ego. É o ego quem faz, quem bloqueia, né, com que você é diretor, com que você é dono da escola, não queira que isso apareça. Por quê? A sociedade está doente, por que que a minha escola não pode promover isso em prol de um bem sim, sim, maior, né? E isso me exatamente. revoltou sabe, me entristeceu, depois me revoltou. Eu falei, quer saber, eu vou pegar tudo isso e vou transformar de uma maneira criativa em algo que possa ajudar as pessoas, né? E eu tenho pensado muito nesse viés que tu está pensando, então provavelmente a gente vai dar certo nessa Sim, sim, parceria, né? A gente se beleza. importa com o outro, muita gente se importa, muita gente se Sim, importa. sim. Então, gente, eu acho que por hoje foi muito bom conversar com vocês. Assim, me coloco à disposição de quem quiser conversar sobre qualquer assunto que esteja, enfim, relacionado ou não a transtorno de ansiedade. Se for para ajudar de alguma forma, eu estou aqui, vocês estão olhando meu IG aí. E aí eu vou só divulgar aqui alguns IGs que estão ajudando no tratamento psicológico. E aí a gente encerra com a fala da Ellen e desde já eu agradeço todo mundo. E muito provavelmente a gente faz só mais algumas coisas. Não sei se eu trago a minha companheira para falar um pouco Eu do acho hate, né? bom, do rei, eu acho bom, acho ótimo. Sim, e aí a gente vai se organizando a semana e vai trazendo mais coisas também. E eu vou disponibilizar esses IGs no meu Instagram para quem precisar de algum atendimento psicológico. Então, eu estava pesquisando, a Defensoria Pública tá fazendo acolhimento psicológico virtual, né? Eles têm uma demanda não, eles ofertam 10 telefonemas por dia e a consulta, no Legal. caso, assim, seriam de 30 minutos por pessoa. Então, tem os números lá no IG da Defensoria, Defensoria MA é o IG. Lá tem todas as informações direitinho. Então, quem quiser conversar com o psicólogo pelo telefone, buscar alguma ajuda, tem nesse sentido. Aqui tem as unidades mistas, né? Todas as unidades mistas que também têm plantão psicológico, e eles fazem atendimento via telefone. Isso acho que eu vou colocar num post, porque são muitos telefones, então, várias unidades Sim, mistas da sim, cidade. E aí isso. é interessante divulgar nos grupos também, para as pessoas que precisam de atendimento. E tem mais um que é justamente o plantão psicológico. Eles disponibilizaram uma lista. No caso, o plantão psicológico, o IG, é plantão psicológico UFMA, tudo junto. Lá eles colocaram uma lista de profissionais da psicologia que estão ofertando esse cuidado via telefone. E mais uma vez Sim, agradeço todo mundo. Obrigadão, foi muito massa conversar contigo sobre várias coisas. muito bom E também. vamos se manter forte aí. E é isso. Aí É, terminou com o fala o que tu quiser. Obrigadão mesmo. tá, eu que agradeço. Então, eu também queria deixar, vou postar algo na Recriarte, vou deixar os contatos de alguns lugares que eu já fiz terapias lá, integrativas, que são muito bons, né? E vou divulgar, ajudar a divulgar. Quem quiser pode me mandar seu contato também, eu posso ajudar a propagar, porque eu acho que ajuda, todo mundo tem que ser ajudado no sentido de que é para um bem maior, para um bem comum, né? E agradecer, ficar à disposição também de quem gostaria que fizesse live, algo do tipo, ou para escolas, ou para quaisquer que for. Eu estou muito aberta a várias temáticas, eu sou uma pessoa que gosta de conversar sobre qualquer assunto, não que eu saiba sobre tudo, mas eu estou aberta a conhecer, né? E Sim. eu acho que nesse momento é bom a gente interagir, a gente quebrar um pouco essa barreira da câmera, né? Que às vezes a câmera intimida um pouco, não é a mesma coisa do conversar olho no olho, Uhum. mas tem o mesmo efeito das palavras, né? Então eu acho que a gente tem que se permitir voltar a conversar pelo webcam com as pessoas que nem a gente fazia antigamente, né? No E foi se MSN. perdendo. No MSN, eu acho que isso aproxima muito. E agradecer a todo mundo que está aqui, quem vai ver, né? Quem puder divulgar para, né, para que esse conhecimento chegue a todos.
E, mais uma vez, parabenizar, João. Você é um cara que tem muita vontade da mudança, né? Isso me deixa muito feliz. Eu me sinto muito motivada quando te vejo falando, né? A Paula também, que está aí sempre contigo, né? Meus familiares, meus amigos, os teus amigos, pessoas que gostam, né, de você, gostam de mim, ou que acham interessante de uma maneira que a gente fala. Eu acho que todo mundo tem o que falar, todo mundo pode falar e todo mundo Sim. deve fazer esse movimento de lives nos seus Instagrams pessoais e comentar sobre o assunto que vocês tiverem vontade, porque com certeza tem muitas pessoas que estão aí querendo, então com vergonha de falar, Sim, às vezes é uma temática que isso que não interessa, mas poxa, gente, vamos conversar, vamos se permitir. isso. Obrigadão, gente. Valeu. Gratidão mesmo. Até a Valeu, próxima. tchau. Tchau. Até.